com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, inclusive o texto que serve de base para esta aula. Acesse também os links de outras videoaulas e de outros textos de apoio que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @ebdportal. E se você tem uma conta no LinkedIn, nós também temos ali uma conta no LinkedIn. Durante a semana, o irmão também pode acessar os comentários em áudio das leituras diárias, os textos sugeridos aqui nas lições bíblicas. Nós fazemos breves meditações que servem não só para o enriquecimento da aula, mas também para um momento devocional. Aos sábados, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo pelo YouTube a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas tudo isso é a preparação para a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Os irmãos sabem que nós estamos estudando 12 personagens bíblicas que nos ensinam como deve ser o caráter do cristão. E hoje, já entrando nos livros do Novo Testamento, nós estaremos estudando a vida de Maria, a irmã de Lázaro. São várias as Marias em o Novo Testamento, e nesse trimestre nós vamos estudar duas delas. Hoje nós estaremos estudando Maria, a irmã de Lázaro, e na próxima lição estaremos estudando Maria, a mãe de Jesus. Maria, irmã de Lázaro, também é conhecida como Maria de Betânia, porque ela morava, juntamente com seus irmãos Marta e Lázaro, na aldeia de Betânia. A aldeia de Betânia, que fica a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, existe até hoje. Ela é chamada hoje El Al-Zirie, que quer dizer o lugar de Lázaro, porque foi lá que Jesus ressuscitou Lázaro. Betânia fica do outro lado do Monte das Oliveiras, na estrada para Jericó, né? A estrada de Jerusalém para Jericó, que ficou notabilizada pela parábola do bom samaritano. É a aldeia aí, vamos supor, a primeira vilinha depois de Jerusalém, na estrada para Jericó, bem próxima a Jerusalém. Então, Maria de Betânia. Então, às vezes a gente vai falar irmã de Lázaro, às vezes vai falar irmã de Marta, às vezes vamos falar Maria de Betânia. É desta personagem que nós vamos tratar hoje. E o título da lição diz que é Maria, irmã de Lázaro, ou Maria de Betânia. Ela se notabiliza pela sua devoção amorosa. E aí, então, vamos saber o que é uma devoção, né? Então, aqui é o primeiro passo que nós vamos ver. A característica que o nosso comentarista destaca em Maria é a questão da devoção. O que é uma devoção? Se nós formos ao dicionário
Wise, nós vamos ver o que significa a palavra devoção. Devoção significa dedicação, significa piedade. Devoção significa consagração, uma total dedicação. Então, vocês veem aqui que a palavra devoção é, segundo o nosso dicionário Wise, e eu vou ler aqui, ele diz o seguinte, que a devoção é sentido religioso, é piedade, e vem do latim devotio devotionis, que quer dizer a ação de se dedicar, voto com quem alguém se dedica, se consagra, culto. Então, devoção é uma dedicação que incute no apego sincero e fervoroso a Deus, com práticas regulares privadas. É alguém que se dedica integralmente, que coloca como alvo, como foco da sua vida, aquilo em que ela é devota. Nós temos aí na Igreja Católica Apostólica Romana pessoas que são devotas do santo tal, da santa tal, porque são dedicadas a elas, a estes santos, prestam culto a estes santos, cumprem promessas que fizeram a estes santos, têm estes santos como razão de viver. E Maria, segundo o nosso comentarista, ela era uma mulher devota. Ela tinha uma devoção amorosa. Ela era dedicada integralmente ao Senhor Jesus. Ela sentia um profundo amor por Jesus e tinha Jesus como foco, como centro da sua vida. E assim como Maria, nós também temos que ser devotos de Jesus. Nós também temos que nos dedicar a Ele, tê-lo como foco, tê-lo como centro da nossa vida. O nome Maria é disputado o seu significado. Alguns estudiosos entendem que o nome Maria vem do egípcio Marie, que significa amada. Mas não há muita demonstração a respeito disso. Outros, como Russell Sampling, entendem que Maria, que é a forma grega de Miriam, queira dizer rebelião. Porque Miriam, inclusive, se rebelou contra Moisés naquele episódio que está no capítulo 12 de Números. Agora, pelo fato da irmã de Moisés, que é uma personagem das mais importantes da história de Israel, ela é irmã de Moisés, participou do próprio salvamento de Moisés das águas do Nilo, é a primeira mulher a ser mencionada na Bíblia como profetisa. Miriam, ela, por ser famosa, uma mulher famosa na história de Israel, Maria era um nome muito comum, tanto que são várias as Marias que nós encontramos em o Novo Testamento. Mas o significado do nome, entre amada e rebelião, não sabemos com certeza. Esta personagem que nós vamos estudar hoje, a Maria, irmã de Lázaro, ela está presente nomeadamente em 3 passagens da Bíblia Sagrada.
Maria, ela é mencionada por nome em Lucas 10, 38 a 42, o episódio em que Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro em Betânia. No capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João, quando se narra a ressurreição de Lázaro, que era irmão de Maria. E no capítulo 12 de João, também nós encontramos ali o episódio da unção do corpo de Jesus por Maria. Então essas são 3 passagens em que ela é nomeada, ela é indicada por nome. Além destas 3 passagens, há uma discussão entre os estudiosos com relação à unção do corpo de Jesus, que é mencionada em Mateus capítulo 26 e em Marcos capítulo 14. Aqui há uma divergência entre os estudiosos da Bíblia, entendendo alguns que estas 2 passagens de Mateus 26 e Marcos 14 também dizem respeito à mesma unção que foi relatada por João no capítulo 12. Outros comentaristas entendem que esta unção registrada em Mateus e Marcos é diferente da unção registrada em João no capítulo 12. De qualquer maneira, o nome da mulher que ungiu Jesus não é mencionado nem em Mateus nem em Marcos. Então nós temos aí uma discussão. Quantas passagens se mencionam Maria de Betânia? Alguns entendem que são 5 passagens, outros entendem que são 3 passagens. E em cada uma destas passagens, essas 3 passagens, pois esses 3 episódios, porque o episódio da unção do corpo de Jesus é discutido se está registrado em Mateus, Marcos e João ou só em João. Nós vamos falar disso mais adiante. Mas a verdade é que nestas 3 passagens, esses 3 episódios, melhor dizendo, nós vamos procurar entender quais as lições que Maria nos dá para o caráter do cristão. O que ela nos ensina, o que estas passagens nos ensinam a respeito do caráter do cristão, que é este o objetivo do nosso trimestre, sempre dentro daquele espírito que está constando da Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Maria aparece pela primeira vez no texto sagrado, na ordem que nós temos dos livros, lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 até o 42. Em Lucas, no capítulo 10, e nós, alguns anos atrás, estudamos o Evangelho segundo Lucas e vimos que Lucas dá uma ênfase toda especial à figura dos excluídos da sociedade ao registrar o seu Evangelho, e aí nós temos uma ênfase especial às mulheres, e uma das mulheres de que Lucas fala no ministério de Jesus Cristo é precisamente Maria de Betânia, a irmã de Lázaro. Diz o texto lá em Lucas 10 e 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus estava viajando, estava indo para Jerusalém.
né? Nós sabemos que o evangelho que Lucas escreveu, ele começa com o nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de João Batista, o nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, a apresentação de Jesus, a infância e a juventude de Jesus. E depois, quando Jesus é batizado, ele coloca 3 momentos no ministério de Jesus. Na Galileia, partindo para a Judéia e depois para Jerusalém. Então, Jesus estava indo para Jerusalém. E é registrada, então, esta passagem dele na aldeia de Betânia. Como nós dissemos, Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, do outro lado do Monte das Oliveiras, na estrada que ia para Jericó. E Betânia é uma palavra que quer dizer casa das tâmaras. Havia muitas tamareiras ali. E Jesus, então, entra na aldeia. Betânia é uma cidade, aldeia, uma pequena localidade. Hoje mesmo ela ainda existe e tem menos de 1000 habitantes. E quando Jesus chega a Betânia, Marta, a irmã de Maria e de Lázaro, ela toma a iniciativa de convidar Jesus para que ele vá para a sua casa. Belíssima iniciativa a de Marta. Marta resolve ir, chamar Jesus para a sua casa. Marta certamente já tinha ouvido falar a respeito dos milagres de Jesus, da pregação de Jesus, creu que Jesus fosse o Messias, o Cristo, e nós vemos que ela tinha essa crença no relato da ressurreição de Lázaro. Nós vemos que Marta tinha essa crença. Lá em João 11:27, disse-lhe ela, Marta, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E ao saber que Jesus estava em Betânia, Marta não perde a oportunidade. Vai até onde estava Jesus e convida Jesus para que ele fique em sua casa. Que bom será se todos nós tomarmos esta mesma iniciativa de Marta e pedirmos para que Jesus entre em nossa casa. E quando nós falamos em Jesus entrar em nossa casa, estamos falando nos 2 sentidos de casa que a Bíblia nos dá. O primeiro sentido de casa que a Bíblia nos dá, somos nós mesmos. Nós mesmos somos uma casa. Por isso que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei e ele ceará comigo e eu com ele. O escritor aos Hebreus, ele deixa isso bem claro, lá no capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós. Que bom será se nós convidarmos Jesus para entrar em nossa casa, para entrar em nossa vida, para nos governar, para nos dirigir, para nos levar para o céu. E casa também significa família. A palavra casa, bet, em hebraico, quer dizer família. Por isso que a gente fala casa de Davi. Que bom será se nós convidarmos Jesus para entrar na nossa vida familiar. Que nossa família seja um altar de adoração a Deus. Porque quando Deus criou a família para ser o lugar da bênção. As 2 primeiras bênçãos que Deus deu e que estão registradas na Bíblia foram dirigidas à família. Em Gênesis 1:28, Deus abençoou o primeiro casal. E em Gênesis 9:1, Deus abençoou Noé e a sua família depois que eles saíram da arca e foram poupados do dilúvio. Hoje as famílias estão sendo destruídas, inclusive as famílias de sedizentes crentes, porque Jesus nelas não está, porque Jesus não foi convidado para lá. Marta começou muito bem, pediu que Jesus viesse à sua casa. E quando Jesus entra na casa de Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia, Jesus não perde tempo. Ele tinha vindo para realizar a obra do Pai.
Ele disse certa feita, meu pai trabalha e eu trabalho até agora também. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha pouco tempo de ministério, tinha uma missão grandiosa. E quando ele entra na casa de Marta e de Maria, ele já começa a ensinar a palavra de Deus para aquelas duas irmãs. Ele se senta, o texto diz aqui, que Marta, Jesus se senta para ensinar, porque é essa posição de ensino, e a gente vê isso lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus chega à casa de Maria, de Marta, e se senta, e a Bíblia diz que Marta se senta aos seus pés. Alguém pode dizer, não, meu caro amor, o texto diz que foi Maria que sentou. Não, preste atenção aqui no texto. E tinha esta, quer dizer, Marta, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus. Então veja bem, quando Jesus vem com Marta, porque Marta o convida a ir para a sua casa, e portanto Jesus vem acompanhando Marta. Quando Jesus chega, ele já se senta para ensinar. E Marta se senta aos seus pés. E Maria, que estava em casa, também se assenta aos pés de Jesus. E começam ali a ouvir as palavras do Senhor Jesus. Jesus não perdia tempo. Jesus quer entrar na casa para ensinar. Jesus quer entrar na casa para nos orientar, para nos dirigir, para que nós possamos chegar ao céu. É por isso que na nossa casa, ou seja, na nossa vida, ou na nossa família, nós precisamos dar valor à palavra de Deus. Nós precisamos ter desejo de ouvir Jesus falar. E Jesus fala através da sua palavra, porque as testemunhas de Jesus a testemunha de Jesus é a sua palavra. São as Escrituras. Veja o que está escrito lá em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus, quando está na nossa casa, ele está para falar a sua palavra, para nos ensinar, para que nós ouçamos a palavra. Marta e Maria se dedicaram a ouvir a palavra de Deus. Convidaram Jesus e Jesus não perdeu tempo. Começou a ensinar a sua palavra. Mas as horas foram se passando e Marta começou a lembrar que ela havia convidado Jesus para estar à sua casa. E ela tinha o dever da hospitalidade. Quando nós convidamos alguém para ir à nossa casa, nós somos os anfitriões e nós devemos ser hospitaleiros. Havia o dever da hospitalidade. E esse dever da hospitalidade está previsto nas Escrituras. Quando nós abrimos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 13, nós vemos bem isto. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, um dos requisitos para ser ministro do Evangelho. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10, um requisito para que uma viúva seja cuidada pela igreja é que ela tenha sido hospitaleira antes da viuvez. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos,
se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Então, a hospitalidade é considerada aí uma boa obra, indispensável para alguém ser ajudado depois na sua velhice na igreja. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2, está escrito: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com ele. Aliás, desculpe, 13 e 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. E por fim, lá em 1 de Pedro 4 e 9, nós também encontramos a seguinte informação: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. A própria Didaquê, o que é a Didaquê? A Didaquê é um escrito, um dos mais antigos escritos cristãos, fora do Novo Testamento, que nós encontramos. Ele ainda é do século I. E lá no capítulo 12 da Didaquê está escrito que era dever do cristão receber a todos que fossem à sua casa. Não é? Então, Marta estava pensando em algo importante, em ser hospitaleira, em receber bem a Jesus. Era um dever de um servo de Deus. E ela então deixa de prestar atenção ao que Jesus está falando e começa a lembrar do dever da hospitalidade. E de repente, ela sai dos pés de Jesus e vai começar a preparar uma refeição para Jesus, preparar uma bacia com água para lavar os pés de Jesus, quem sabe preparar ali para lavar as roupas de Jesus, a roupa de Jesus, caso fosse necessário, para que Jesus tomasse um banho, enfim. Ela começa a correr para tratar dos afazeres domésticos, para cumprir o dever da hospitalidade. Mas Jesus continuou falando, e Maria continuou aos pés de Jesus. De repente, Marta, vendo que não dava conta de todos os afazeres domésticos, incomodada com a indiferença de Maria com relação a todo o trabalho que ela estava fazendo, Marta vem e interrompe Jesus e pede para que Jesus mande Maria ajudá-la. E para surpresa de Marta, Jesus a repreende. Não repreende Maria, a repreende, dizendo que Marta estava fadigada e ansiosa com muitas coisas, mas que Maria havia escolhido a boa parte que não lhe seria tirada. E aqui nós temos a primeira lição que Marta nos traz. É que nós devemos nos dedicar a Cristo. E dedicar-se a Cristo é, em primeiro lugar, dedicar-se às coisas celestiais. Dedicar-se à palavra de Deus. Dedicar-se às coisas que são de cima e não às coisas terrenas. A verdadeira devoção, a boa parte que não nos será tirada, não são os aspectos materiais, mas são os aspectos espirituais. Maria, ela atendeu a ordem de Jesus no Sermão do Monte, lá em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória. Meus irmãos, dedicar-se a Jesus não é se afadigar com as coisas terrenas.
não é ficar ansioso com as coisas terrenas. Vimos que Marta tinha o dever da hospitalidade. Sua preocupação tinha fundamento. Mas não podia o dever da hospitalidade ser prioritário, em detrimento do ouvir a palavra de Deus, do estar aos pés de Jesus. Hoje em dia, muitas pessoas se cansam, se esforçam muito, se esgotam fisicamente, muitas até adoecem, porque na obra de Deus estão extremamente preocupadas com as coisas terrenas, com a organização de eventos, com a logística do evento. Correm de um lado para outro por causa de uma festividade, de um congresso, por causa de lembrancinha, por causa de uniforme, por causa de alimentação. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, mas não pode ocupar, como infelizmente tem ocupado, a prioridade nas nossas igrejas, a prioridade na obra de Deus. E o que é essencial, que é a palavra de Deus, que é a comunhão com Jesus, que é a intimidade com Jesus, nós estamos deixando de lado. Estamos nos distraindo com tantas coisas e ficando ansiosos e cansados e esgotados, como Marta, quando a boa parte é a palavra de Deus. Que bom seria se nas igrejas, ao invés de tanta festa, de tanto evento, de tanto corre-corre, de tanta despesa, as pessoas estivessem aos pés de Jesus. Sem uniforme, sem lembrancinha, sem congresso, sem festividade, mas com a palavra de Deus, com oração, com intimidade. Maria escolheu Jesus. Maria escolheu a palavra de Deus. Maria escolheu o diálogo com Jesus, porque Jesus ensinava no diálogo, na interatividade. Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, aprender de Jesus, aproveitar o tempo que ela tinha para que Jesus a ensinasse. Jesus não ficaria naquela casa todos os dias. Jesus não moraria naquela casa. Logo ele estaria saindo e talvez jamais ele voltasse ali. E ela queria desfrutar do momento com Jesus, da intimidade com Jesus. Irmãos, deixemos estas coisas que são secundárias de lado. Servir ao Senhor Jesus é ouvir a sua voz. Servir ao Senhor Jesus é aprender com Ele, é deixar que Ele nos ensine, é deixar que Ele nos oriente, é deixar que Ele nos leve para o céu. Irmãos, está faltando intimidade com Jesus, está faltando graça, está faltando unção, e nós só vamos conseguir isto aos pés do Senhor Jesus. Está faltando poder, estão faltando sinais, prodígios e maravilhas, está faltando batismo com o Espírito Santo, está faltando dons espirituais, está faltando expulsão de demônios, está faltando devoção. Nós precisamos nos dedicar a Jesus. Ele é o centro da nossa fé, Ele é o alvo e o foco da nossa vida espiritual. Nós precisamos ter momentos com Jesus. É isto que Maria de Betânia nos ensina. Maria de Betânia nos ensina e Jesus elogia Maria, confirma o gesto de Maria. A boa parte que não nos será tirada é o momento em que nós aprendemos com Jesus. É o instante que estamos aos pés de Jesus. Esta é a primeira lição que Maria nos traz. O caráter cristão ele é formado, desenvolvido e de forma
estável e perene quando nós ficamos aos pés de Jesus. Quer crescer espiritualmente? Quer ser forte espiritualmente? Quer ser usado por Deus? Fique aos pés de Jesus. Medite na sua palavra, porque aí é Jesus falando com você. Ore, jejue e se consagre. E aí é você falando com Jesus. E quando Jesus fala conosco na palavra, nós respondemos a Ele. E quando nós falamos com Ele na oração, reforçada pelo jejum e pela consagração, Ele responde para nós. E nós nos fortificamos, e nós crescemos, porque nós nos santificamos. Porque a palavra e a oração são meios de santificação. E quando nós nos santificamos, nós nos aproximamos de Jesus e nos distanciamos do mundo e do pecado. A segunda passagem em que Maria é nomeada, é mencionada nas Escrituras, é o episódio da ressurreição de Lázaro, ao capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João, o maior milagre de Jesus. No capítulo 11 de Lázaro, no capítulo 11 de João, já começa com uma afirmação clara. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Jesus fez uma amizade. Aquela estada que ele esteve ali em Betânia gerou uma amizade entre Jesus, Lázaro, Maria e Marta. Como Betânia ficava no caminho para Jerusalém, presumimos, a Bíblia não o diz, mas como a Bíblia fala que Lázaro era amigo de Jesus e esta amizade era de todos conhecida, e a intimidade que se criou desses irmãos com Jesus, nos dão a entender que toda vez que Jesus ia a Jerusalém, ele passava por Betânia e visitava aqueles seus amigos. Poucas pessoas na Bíblia que são chamadas de amigas de Jesus. Lázaro ficou doente e era uma enfermidade grave. E Marta e Maria, diante deste quadro, diz a Bíblia que eles mandaram uma mensagem para Jesus, que tinha o seguinte teor: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Havia uma profunda amizade entre Jesus e Lázaro, e as suas irmãs, ao verem o quadro clínico grave de Lázaro, mandam dizer a Jesus que Lázaro estava doente. Algumas coisas importantes que nós temos revelado aqui nesta passagem bíblica. Em primeiro lugar, é que a enfermidade era grave, não era um simples resfriado. O quadro era difícil e Marta e Maria, ao entenderem a gravidade da enfermidade, pedem o socorro de Jesus. Segunda coisa importante que nós vemos aqui é que elas criam que Jesus podia curá-lo. Elas tinham convicção de que Jesus poderia curar Lázaro. Por isso elas mandam alguém procurar Jesus. E Jesus não estava perto. Se você for lá no capítulo anterior, no capítulo 10 de João, no versículo 40, a Bíblia diz que depois que os judeus mais uma vez tentaram apedrejar Jesus, ele se retirou para o outro lado do Jordão. Veja bem, João 10 e 40.
e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Que lugar é esse em que João Batista batizava? Você lê lá em João, capítulo 1, versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Então João batizava do outro lado do Jordão, na outra margem do Jordão, numa cidade também chamada Betânia, num lugar também chamado Betânia. Não vamos confundir. Existia Betânia perto de Jerusalém e existia Betânia do outro lado do Jordão. Lembra que eu falei da estrada de Jerusalém para Jericó? Os irmãos sabem que Jericó ela fica próxima ao Jordão. Porque quando o povo atravessou o Jordão, a primeira cidade que eles dominaram foi Jericó. Então, se Betânia fica pertinho de Jerusalém, onde morava Marta, Maria e Lázaro, esta outra Betânia ficava do outro lado do Jordão, ou seja, depois de Jericó, do outro lado do Jordão, numa região que na época se chamava Pérea. Jesus estava longe. Mas as irmãs criam que Jesus poderia resolver o problema. Elas tinham fé em Jesus e a distância física não foi problema para elas procurarem Jesus. Elas procuraram saber onde Jesus estava. Talvez Jesus, quando partiu para lá, depois que os judeus tentaram matá-lo, e ele estava em Jerusalém, quando desta ocasião, foi na festa da dedicação, lá em João 10 e 22. Então Jesus estava em Jerusalém, os judeus tentaram matá-lo, certamente quando ele saiu com direção a outra Betânia, ele passou por Betânia, perto de Jerusalém, para visitar seus amigos e disse para onde iria. E elas então mandaram um emissário para avisar Jesus que Lázaro estava gravemente enfermo. Mas tem uma terceira coisa importante que nós aprendemos nesta passagem. É que havia um profundo amor entre a família, Marta, Maria e Lázaro, e Jesus. Eles se amavam. Aquele que tu amas está enfermo. Jesus amava aquela família e aquela família amava Jesus. Como é importante, irmãos, nós levarmos os nossos cuidados ao Senhor Jesus com fé e com amor. Para que Jesus opere, é preciso sempre que nós tenhamos consciência da nossa impotência, que nós tenhamos fé em Jesus e que nós tenhamos amor a Cristo. Sem esses três elementos, Deus não vai operar. O pano de fundo do maior milagre de Jesus é esse. Marta e Maria criam em Jesus, criam que Jesus podia curar Lázaro, sabiam que a enfermidade era para a morte, não tinham o que fazer e amavam a Jesus e sabiam que eram amadas por Ele. Para que Jesus opere na nossa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, ter consciência da nossa impotência. Em segundo lugar, ter fé em Jesus. E em terceiro lugar, ter amor a Cristo. Mas elas tinham um obstáculo a enfrentar, que era a distância física. Mas elas mandaram um emissário para se encontrar com Jesus. E este emissário deu a notícia para Jesus. Hoje nós não temos o problema da distância física, porque Jesus não está mais fisicamente entre nós. Ele está perto de nós. Mas a Bíblia diz que ele está perto de quem? Como superarmos o problema da distância? Ele está perto daqueles que o invocam. Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade.
para que Jesus opere na nossa vida, nós temos que diminuir a distância, que não é física, é uma distância espiritual. E só encontraremos Jesus se nós o invocarmos em verdade. Ou seja, se clamarmos por ele, por invocar é chamá-lo, é clamar. Mas nós precisamos invocar em verdade. O que é necessário para que nós o invoquemos em verdade? Em primeiro lugar, é preciso que nós creiamos em Jesus com o coração e confessemos os nossos pecados com a boca. É o que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 10, versículos 10 a 14. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é preciso que nós creiamos com o coração e confessemos com a boca os nossos pecados. Mas é preciso também que nós nos mantenhamos separados do pecado. Então, quando nós cremos com o coração e confessamos os nossos pecados com a boca, nós entramos em comunhão com Deus porque nós somos salvos, somos perdoados. Aí nós podemos invocá-lo em verdade. E ele então fica perto de nós. É o que diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Mas nós precisamos nos manter separados do pecado. Não é apenas quando confessamos os nossos pecados e somos salvos, lavados no sangue de Jesus, que nós agora podemos invocá-lo em verdade. Nós temos que nos manter separados do pecado. É o que diz Paulo lá em 1 Coríntios 1, capítulo 1 e 3. 1 Coríntios, capítulo 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós temos que ser santos, separados do pecado, para podermos invocar ao Senhor com verdade. E por fim, nós temos que seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com um coração puro. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Para que nós tenhamos o Senhor perto, para que Ele possa operar, nós precisamos crer em Jesus com o coração e confessar os nossos pecados com a boca, nos manter separados do pecado em santidade e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com um coração puro. O emissário chega até Jesus, conta-lhe o caso, e Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Dá esta mensagem para aquele homem e não acompanha aquele homem ou aquela pessoa que foi levar a mensagem a Jesus. Aquela pessoa volta e traz esta mensagem para Marta e para Maria. Dupla decepção. Primeiro, Jesus não veio com o emissário. Segundo, Lázaro morre logo depois. Jesus ainda ficou 2 dias lá na Betânia, da outra banda do Jordão. E quando Jesus chega, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Pensemos como estava a cabeça de Maria e de Marta. Pediram a ajuda de Jesus. Jesus disse que a enfermidade não era para a morte,
mas para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela, Jesus não vem e Lázaro ainda morre. E já era o 4º dia que Lázaro estava morto. E havia uma crença entre os judeus de que até 3 dias depois de morto, a pessoa poderia reviver. Mas já era o 4º dia. Jesus chega a Betânia. E quando Jesus chega a Betânia, já alguém vem avisar Marta e Maria de que Jesus estava na aldeia. E já alguém já avisa Jesus de que Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Esses paroleiros, irmãos, que gostam de levar e trazer informações, mas que não resolvem nada. Quem deu a notícia da morte de Lázaro para Jesus? Fê-lo com que objetivo? Talvez fosse dos judeus que estavam a criticar Jesus, dizendo que ele, que havia dado vista aos cegos, poderia ter impedido Lázaro de ter morrido. Está lá em João 11:37. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Alguém que queria criar uma intriga entre Jesus e a família de seus amigos. No caso, só ficavam das amigas, né? Marta e Maria. Alguém foi avisar Marta e Maria que Jesus estava, talvez esperando que aquelas mulheres maldiçoassem Jesus, não quisessem mais amizade com Jesus. O fato é que nós não podemos ser leve trás. Tudo faça para edificação. Nos dias que nós vivemos com tantas informações, nós só devemos divulgá-las se soubermos que elas são verdadeiras, úteis e que possam trazer bem para alguém. Caso contrário, não seja apenas um paroleiro. Jesus estava na aldeia. Quando avisaram Marta e Maria de que Jesus estava na aldeia, Marta não se conteve e foi em direção a Jesus. E ao chegar, acusa, reclama, murmura, desabafa. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta parecia um desses adeptos da teologia da confissão positiva, que acham que Deus é obrigado, que Deus tem de atender os seus pedidos. São pessoas que cobram Deus, exigem de Deus, põem Deus contra a parede. Foi o que fez Marta. Veja bem, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Deus é obrigado a dar. Por que Marta era assim, irmãos? Porque ela não tinha ficado aos pés de Jesus. Ela não tinha intimidade com Jesus. Ela não tinha prestado atenção aos ensinos de Jesus. Maria recebeu a mesma informação de Marta, mas não foi até Jesus. Porque Maria era serva, sabia que o Senhor era Jesus, era o Senhor, é Ele quem manda, Ele que faz o que quer. Maria certamente não tinha entendido por que Lázaro havia morrido, se Jesus havia dito que a enfermidade não era para a morte. Mas ela, que sempre aprendia com Jesus, esperava ouvir de Jesus a explicação, porque confiava em Jesus, sabia que era uma mera serva que tem que se aceitar a vontade de Deus, que está submissa à vontade de Deus. Marta não. Marta achava que Deus tinha que dar tudo. Jesus, que amava Marta, não levou em consideração esta atitude de Marta e abriu o jogo. Disse, olha, teu irmão há de ressuscitar. E aí Marta vem com um dogma. Vem com um conhecimento teórico. Ela não tinha intimidade com Jesus. Ela conhecia a doutrina teoricamente. Ela disse, eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Daniel já escreveu isso. Que muitos ressuscitarão para a vergonha e outros para a glória. Mas não era disso que Jesus estava falando.
Jesus olhou para Marta e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta não conhecia quem era Jesus, porque só conhece quem é Jesus quem tem intimidade com ele, quem está aos pés dele, quem ora, quem medita nas Escrituras. Este conhece Jesus. Quem estuda a palavra na escola dominical, quem vai ao culto de doutrina, quem lê a Bíblia, quem ora, quem teme a Deus, esse sabe quem é Jesus. Este conhece Jesus. Marta não tinha essa intimidade, porque ela se preocupava com as coisas desta vida. Jesus então chama Marta e diz: olha, chama Maria, manda vir Maria aqui. Mas fala isto em segredo. Quando Marta volta à sua casa, chama Maria de lado e diz em segredo para ela: o mestre está cá e chama-te. E Maria imediatamente sai ao encontro de Jesus. Sai tão repentinamente que os judeus que estavam ali na casa querendo consolar as irmãs acharam que Marta saiu para ir ao sepulcro de Lázaro para chorar. Porque assim, irmãos, quando o homem é espiritual, ele tudo discerne. Mas quando ele é natural, ele não discerne nada. Aqueles judeus, quando viram Marta saindo correndo, acharam que ela ia para a desilusão, para a desesperança. Iria chorar diante do sepulcro, sem esperança, dizendo que tudo estava perdido. Mas Maria não correu para o sepulcro, não correu para o lugar da morte, correu para Jesus, que é a ressurreição e a vida. Eis a lição que nós aprendemos, irmãos. Quando não há mais solução, quando nós não entendemos o que está acontecendo, não choremos, não entreguemos os pontos, mas corramos para Jesus. Jesus pode mudar a situação e Jesus pode explicar por que a situação não será mudada. Aprendamos isto com Maria. Esperemos o Senhor mandar. Esperemos com paciência no Senhor, como diz Davi no Salmo 40. E quando Maria chega, ela se lança aos pés de Jesus. Como Maria gostava de ficar aos pés de Jesus. Ela adora o Senhor. Ela reconhece o senhorio. Ela não entendia porque Jesus havia dito que a enfermidade não era para a morte e seu irmão tinha morrido e não havia mais chance de ele reviver, segundo as crendices judaicas, pois já era o 4º dia. Mas Maria adora Jesus, sabendo que ele é o Senhor e que é ele quem manda e que ele faz o que quer. E demonstrando a sua confiança em Jesus, repete as mesmas palavras de Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas aqui não é tom de acusação, não é tom de cobrança. É um tom de reconhecimento do senhorio. Se o Senhor quisesse, meu irmão estaria vivo. Mas o Senhor não quis. Mas eu reconheço que tu és o dono da vida e da morte. E neste gesto de Maria, Jesus se comove. A Bíblia diz lá, 11:33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. A reclamação de Marta não comoveu Jesus. Jesus demonstrou seu amor a Marta, revelando a ela que o irmão dela iria ressuscitar. Mas ela mesmo assim não entendeu, porque ela não tinha intimidade com Jesus. Mas Maria, que tinha intimidade com Jesus, moveu o Senhor. Irmãos, só aqueles que têm intimidade com Jesus movem o Senhor. E o Senhor foi e fez o grande milagre. Movido pelo gesto de Maria, pela devoção de Maria, pela adoração de Maria. Irmãos,
Fiquemos aos pés de Jesus, adoremos ao Senhor, reconheçamos que devemos fazer a sua vontade e nos submeter a ela, seja qual seja a vontade dele. Mesmo que nós não entendamos por que aquilo está acontecendo, se Jesus disse que iria, não iria acontecer. E quando Jesus vai ao sepulcro, Marta ainda retruca com Jesus. Quando Jesus mandou tirar a pedra, ela disse, já cheira mal, é o quarto dia. Maria ficou quietinha e viu o grande milagre acontecer. O terceiro episódio que a Bíblia menciona Maria se encontra logo em seguida, no capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu João. O episódio do jantar em Betânia. Este jantar ele é trazido e é relatado em Mateus, em Marcos e em João. Em Lucas, no capítulo 7, nós temos o relato de uma unção do corpo de Jesus por uma mulher que é chamada pecadora, que estava na casa de um fariseu. Mas este episódio de Lucas 7 não pode ser confundido com esse episódio de João 12. Por quê? Porque, como nós dissemos no Evangelho segundo Lucas, Jesus está indo da Galileia para Jerusalém. E no capítulo 7, Jesus ainda está na Galileia. O texto diz que a mulher não fazia parte da festa. Ela chega por detrás para ungir os pés de Jesus. E ela é chamada de pecadora no texto, o que não bate com Maria. Maria de Betânia, nós estamos vendo, é alguém que tem intimidade com o Senhor, que escolheu a boa parte, que adora ao Senhor, portanto, não é uma mulher pecadora. Lá em Lucas 7, Jesus salva aquela mulher, perdoa os seus pecados, mas não diz que o seu corpo foi preparado para a sepultura, que é o que acontece aqui em João 12, cujo episódio aconteceu em Betânia. Tanto os Mateus, quanto Marcos, quanto João dizem que o episódio aconteceu em Betânia. Então, os lugares é diferente, a mulher é diferente, e o resultado da ação é diferente. Então, são coisas diferentes. Lucas não registra o jantar de Betânia. Agora, esse registro de João 12 é o mesmo de Mateus e de Marcos? Aí os estudiosos se dividem. Alguns, como Matthew Henry e como o Dr. Lightfoot, entendem que são jantares diferentes. E eles se prendem principalmente ao fato de que Mateus e Marcos dizem que 2 dias antes da Páscoa teria acontecido este jantar. Enquanto que João diz que 6 dias antes da Páscoa teria acontecido este jantar. Segundo João, na véspera da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus está indo para Jerusalém e ele para em Betânia, pernoita em Betânia, e há este jantar em Betânia. Mateus e Marcos também dizem que esse jantar se deu na proximidade da paixão e morte de Jesus. Que os irmãos sabem que a entrada triunfal de Jesus dá início à última semana de vida física de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa dessa diferença de datas, entendem alguns que são 2 jantares. Um teria acontecido 6 dias antes da Páscoa em Betânia, e depois Jesus teria voltado a Betânia 2 dias antes da Páscoa e feito um novo jantar. Nós respeitamos ambas as posições, mas entendemos que as 3 passagens dizem respeito ao mesmo jantar. Isto porque é muito estranho, porque nas 3 passagens Jesus diz que o seu corpo foi preparado para a sepultura. Por que o seu corpo seria preparado para a sepultura 2 vezes? Não faz sentido. Outra coisa, Jesus disse que o gesto daquela mulher seria lembrado para sempre. Por que seriam 2 mulheres? E porque Maria não teria esta lembrança, este galardão, depois de tanta devoção
e tanta intimidade com o Senhor. Além do mais, a questão dos 2 dias fica bem esclarecida. Lá em Mateus capítulo 26, é dito que os 2 dias antes da Páscoa foi a ocasião em que os sacerdotes resolveram matar Jesus. Lá em Mateus 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então esses 2 dias foi, quando Jesus disse que faltavam 2 dias, foi quando os sacerdotes deliberaram matá-lo. Em seguida, no versículo 10, diz: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso. Isso já é uma outra perícope. E nem sempre os textos estão em ordem cronológica nos evangelhos. Em Marcos também, no capítulo 14, nós encontramos assim: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, sentado à mesa. Então esses 2 dias não é o dia em que foi feito o jantar, mas sim o dia em que deliberaram matar a Jesus. João é que diz que o jantar se deu 6 dias antes da Páscoa, em Betânia. E esse jantar tinha uma finalidade: agradecer a Jesus pela ressurreição de Lázaro. Fica bem claro. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Esse jantar ocorreu depois da ressurreição de Lázaro. E como Jesus estava vindo para a festa da Páscoa, foram fazer este jantar para agradecer a Jesus pela ressurreição de Lázaro. E esse jantar se deu na casa de Simão o leproso. Mateus e Marcos diz que foi na casa de Simão o leproso. E alguns entendem que em João 12 foi na casa de Lázaro. Não. Quando diz assim, estava ali, ali é Betânia. Eles estavam em Betânia. E o jantar foi feito na casa de Simão o leproso. E estavam convidados não só Jesus, mas Lázaro, porque Lázaro estava à mesa com ele. Sim, iam agradecer pelo milagre, celebrar Jesus por ter feito o milagre e convidaram o ressuscitado por Jesus, Lázaro. E Marta servia Jesus. Como sempre, Marta estava preocupada com os afazeres domésticos, com os aspectos terrenos. O jantar era feito para agradecer a Jesus, para celebrar a Jesus. Lázaro estava com ele à mesa. O dono da casa, Simão leproso, também estava. Mas Maria quis agradecer a Jesus de outro modo. Porque ela era espiritual. Ela se dedicava a Jesus. Ela não queria agradar Jesus com iguarias, com recepção, como Marta, mais uma vez, fazia. Não era errado receber bem Jesus. Mas Maria queria dar algo muito mais precioso para Jesus. A sua adoração. E para ela agradecer a Jesus, ela pega um vaso de alabastro. É um frasquinho pequeno. Alabastro é um carbonato de cálcio, sulfato de cálcio. Onde se colocavam pequeno frasco onde se colocavam perfumes preciosos. É daí que vem, né, aquele famoso ditado que diz: dos pequenos frascos vêm os maiores perfumes. E Maria pega esse vaso de alabastro, de nardo puro, era o perfume que estava ali, o nardo puro,
A Bíblia diz que era um arratel, ou seja, menos de meio litro. Um perfume caríssimo que custava 300 dinheiros, segundo Judas Iscariotes. E ela vem, quebra o vaso, coloca, unge os pés, e diz Mateus e Marcos que unge a cabeça de Jesus. E começa a enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E o cheiro do perfume enche a casa. Maria demonstrava muitas coisas com este gesto. O que Jesus diz, o que Maria dizia com este gesto? Em primeiro lugar, que Jesus valia mais do que aquele perfume precioso. Que Jesus era mais valioso do que 300 dinheiros. Sabendo que um dinheiro era o preço que se pagava pelo trabalho de alguém, Maria estava ali colocando 300 dias de trabalho. Ungiu a Jesus, a sua cabeça e os seus pés, e enxugou. Estando aos pés de Jesus mais uma vez. Maria sempre está aos pés de Jesus. E estando aos pés de Jesus, Maria se colocava na posição de serva. Reconhecia que Jesus era tudo para ela. Que Jesus é tudo e que nada pode se comparar a Jesus. Ela adorava Jesus pelo que ele é, reconhecendo o seu valor. Ela foi censurada. Judas Iscariotes disse que desperdício, 300 dinheiros, se deveria vender este perfume e dar aos pobres e não desperdiçar. E este pensamento de Judas Iscariotes contagiou os discípulos e outras pessoas que estavam ali, e todos começaram também a censurar Maria. E Jesus, então, mais uma vez defende Maria. Diz, deixe-a. Ela está fazendo certo. Porque os pobres vocês sempre têm convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Mais uma vez, Maria servia a Deus de forma espiritual, dando valor a Jesus, tendo como centro a Jesus e o foco. A mentalidade de Judas Iscariotes e dos discípulos e das pessoas que estavam ali era uma mentalidade horizontal. Eles achavam que servir a Jesus era ajudar os pobres. Era se preocupar com a parte financeira, com a parte material. Assim se estaria servindo a Deus. Mas nós estamos servindo a Deus em primeiro lugar, reconhecendo quem é Jesus, o seu valor, que ele vale mais do que o ouro, do que a prata, que tudo o que fizermos é nada perto do que Jesus faz por nós, perto do que Jesus representa para nós. Como diz o hino da harpa cristão, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, foste morto, mas vives em mim, tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus, tu és tudo, sim, tudo para mim. Esta é a grande realidade da vida cristã. O verdadeiro evangelho é Cristo. É Ele quem nós temos de procurar, é a Ele que nós temos de servir, é a Ele que nós temos de agradar, é a Ele que nós temos de ter. Tudo que fizermos sem Cristo é nada. Não adianta termos um evangelho filantrópico avançado, um evangelho assistencial avançado, se nós não tivermos comunhão com Cristo, se nós não reconhecermos o valor que é Cristo. Além do mais, a preocupação de Judas Iscariotes, de João, era hipócrita, porque João era ladrão. Ele queria que se vendesse o perfume para que ele pudesse roubar. E muitos estão assim hoje. Muitos enfatizam o aspecto material do evangelho para terem o dinheiro e o embolsarem,
para enriquecerem. São verdadeiros mercenários. E Jesus disse: Maria preparou o corpo para a minha sepultura. E quando nós vemos no registro da morte de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos não tiveram tempo suficiente para preparar o corpo de Jesus. Mas Maria antecipou isso. Nem ela sabia que estava fazendo isso. E mais, Jesus deu um galardão para Maria. Disse que esse seu gesto seria lembrado durante toda a história da pregação do Evangelho. Porque Maria cria e servia e seguia o verdadeiro Evangelho, que é Cristo. O Evangelho não é se estar cansado, esgotado com os aspectos materiais da obra de Deus, como fez Marta lá na casa de Betânia. O Evangelho não é ter apenas um conhecimento teórico de Jesus, e não é cobrar e exigir bênçãos, como fez Marta na ressurreição de Lázaro. O Evangelho não é fazer dinheiro e dar aos pobres, como pensavam Judas e os demais discípulos na casa de Simão leproso. O Evangelho é estar aos pés de Jesus, aprendendo da sua palavra, criando uma intimidade com Ele, estando aos seus pés, como fez Maria na casa de Betânia. O Evangelho é esperar com paciência no Senhor e adorá-lo mesmo na adversidade, mesmo não entendendo palavras que o Senhor tenha dito, de que não iria acontecer o mal que aconteceu. É manter-se confiante em Deus e aos pés de Jesus no momento da adversidade, esperando com paciência no Senhor e confiando nele, como fez Maria, quando da morte e depois a ressurreição do seu irmão Lázaro. O Evangelho é agradecer a Deus através da adoração, é reconhecer que o mais precioso e o mais valioso é Jesus, não importando o preço que tenhamos de pagar por isso, como fez Maria na casa de Simão leproso. Será que nós temos esta mesma devoção amorosa que tinha Maria? E por isso só nos resta, para terminar esta aula, lembrar as palavras do poeta sacro na nossa harpa cristã. Lá no hino 434. O poeta sacro, traduzido ou adaptado por Paulo Levas Macalão, diz: A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. Amém.